Fala, concurseiro! Você que tem um sonho de ingressar na Polícia Militar, esse canal foi feito especialmente para você. Eu sou o Tenente Coronel Firmino, faça como eu. Vai e vença! Agora vocês vão assistir a aula com o professor Fabrício Guimarães, de Direito Administrativo. Boa aula a todos, vai e vença! Fala galera, eu me chamo Fabrício Guimarães, seja bem-vindo ao canal Vai e Vença. Então, dando continuidade na aula de Direito Administrativo, hoje nós veremos um outro tópico, os princípios da administração pública. Então vamos lá, acompanha comigo na tela. Vamos iniciar pelos princípios expressos ou explícitos, tá? São aqueles que estão contidos lá no teu artigo 37 da Constituição Federal. Então vamos iniciar com o primeiro princípio. Princípio da legalidade. Aplicável às administrações públicas, direta e indireta, de todos os poderes e todas as esferas de governo. A legalidade apresenta dois significados distintos. Primeiro, conforme dispõe o inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E o segundo, que está no próprio caput do artigo 37 da Constituição Federal de 88. A administração pública só poderá agir quando houver previsão legal. Então, bem aqui, deixa eu te explicar com outras maneiras o que significa o princípio da legalidade. O agente público, ele só poderá fazer aquilo que a lei autorizar ou determinar. A autorização é um ato discricionário, determinação é um ato vinculado. Para ti, que vai fazer a prova do CFP, não foi cobrado atos administrativos, portanto eu não vou me estender muito nesse tópico. Então, saiba que ao agente público só é permitido ele fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. E você aí, enquanto civil, você poderá fazer tudo aquilo que a lei não proibir. Então, esse é um desdobramento do nosso primeiro princípio, chamado legalidade. O artigo 37 aí traz o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, vamos lá para o nosso próximo princípio expresso ou explícito da nossa querida administração pública. Acompanha comigo na tela. Princípio da impessoalidade. Previsto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal de 88, no parágrafo 1º diz o seguinte: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Os agentes públicos atuam em nome do Estado. Dessa forma, não poderá ocorrer a promoção pessoal do agente público pelos atos realizados. Vedação de promoção pessoal. Queridos alunos, futuro policial militar do Estado do Pará, o que é o princípio da impessoalidade? É o impedimento à promoção pessoal, É impedido qualquer tipo de discriminação ou qualquer tipo de privilégio, por parte da administração pública e também de seus agentes. Então, o policial militar, em uma determinada ocorrência, de repente, pode, o civil, ele pode querer dar uma gratificação, uma quantia em dinheiro, poxa, muito obrigado. Você não poderá receber, porque isso é uma quebra ao princípio da impessoalidade. É um impedimento, de qualquer tipo de privilégio. Então, saibam que os senhores serão servidores públicos, deverão proteger e servir. Então, existiu até um caso, em um prefeito em outra cidade, que ele fazia a comunicação visual do governo colocando placas, falando assim, olha, pavimentamos tantas obras aqui, gastamos 5 milhões de reais, por exemplo. Aí ele colocava a imagem dele. O Ministério Público entrou com uma ação contra ele e ali obrigaram a retirar essas placas, essa comunicação, e ele fez novas, E quando ele fez novas, ele colocou ainda a mesma informação, só que depois colocou lá embaixo o nome dele. Prefeito fulano de tal, também não pode. E aconteceu a mesma coisa, o Ministério Público entrou novamente na Justiça e obrigou que ele retirasse, e ele colocou novas. Ele colocou apenas agora a informação, pavimentamos tantos quilômetros de rua, gastamos tantos, e colocou o logotipo do partido. Então, isso é forma de promoção pessoal, não é possível, tá? É uma quebra ao princípio da impessoalidade. Então, vamos lá conhecer o nosso próximo princípio da administração pública. Acompanha na tela.
princípio da moralidade. O artigo 37, parágrafo 4º, que dispõe que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. O agente público deve ter um comportamento ético, transparente, honesto, agir com decoro, boa-fé perante o administrado. Então, senhores, o princípio da moralidade ou moralidade administrativa é justamente o dever que todo agente público tem e a própria administração pública tem de agir como? Com ética, com probidade, com decoro, com boa-fé. O que é a probidade? Vocês deverão ser sempre, em suas decisões, 100% honestos. O que é o decoro? É a forma de falar, é o teu linguajar. Ele deve ser adequado a cada situação, evitando palavras de baixo calão, chula, gírias. Então, isso que é agir com decoro, com linguajar adequado. Quando você não souber o nome de uma pessoa, chame-o de cidadão, Fica ali o tratamento formal e adequado de acordo com a lei. Então, temos também sempre que agir com boa fé. Saiba que a gente viu, uma fonte indireta, secundária e material chamada Princípios Gerais do Direito. Então, se houver uma quebra desse princípio, você poderá responder na esfera administrativa, na esfera judiciária e também na esfera civil, Então, é isso que é o princípio da moralidade, o dever que o agente público tem de agir sempre com probidade, ética, decoro e também boa-fé. Acompanhe o próximo princípio na tela. Princípio da publicidade. Os atos administrativos gerais que produzirão efeitos externos ou os atos que impliquem ônus, ou seja, prejuízo para o patrimônio público, devem ser publicados em órgãos oficiais, a exemplo do Diário Oficial da União ou dos Estados para terem eficácia, ou seja, produção de efeitos jurídicos. Exigência de transparência da atuação administrativa. Senhores, a gente está nesse momento vivenciando, eu falo diretamente do estado do Pará, da nossa capital, Belém, e aqui saibam que nesse momento onde eu me encontro gravando, a situação está desse concurso para a escolha da banca, já foi definido, foi assinado recentemente o contrato com o Estado e a banca, é a banca IADES. Então agora nós estamos na iminência ainda de ser lançado o edital. Então existe uma comunicação por parte de redes sociais, mas saibam que ela não tem valor no mundo jurídico. Para ser confirmado, deve ser publicado, num diário oficial, porque o princípio da publicidade, ele te diz o seguinte, que é o dever que a administração pública tem de divulgar todos os seus atos em órgãos oficiais. Então, quando você fizer a prova e for lançado, ali o gabarito, saibam o seguinte, que depois, vai ser publicado oficialmente o teu nome, estará lá no site da IOEPA, Imprensa Oficial do Estado do Pará. Então, um PDF com a data de hoje, você vai clicar, vai gerar uma nova página e ali vai estar lá o teu nome. E ali terá realmente um valor para o mundo jurídico. Então, isso que é o princípio da publicidade. Dever de divulgar os atos da administração pública, porém tem uma condição, em órgãos oficiais. Vamos para o nosso próximo princípio expresso ou explícito da nossa administração pública. Acompanhe na tela. Princípio da eficiência. Em relação ao modo de atuação do agente público, espera-se a melhor atuação possível, a fim de obter os melhores resultados. A administração pública visa sempre o melhor resultado, com o mínimo de gastos, no menor tempo possível. Perfeito, concurseiro? Então, saibam que a administração pública ela sempre vai visar o melhor, o maior resultado, com o mínimo de gastos e também no menor tempo possível. Os senhores já serão avaliados, durante o processo, após a tua prova objetiva, se os senhores são eficientes ou não para a administração pública. Quando vocês fizerem lá, o teste do psicotécnico, haverá um teste chamado palográfico, que é aquele teste do pauzinho. E saiba que é exigido um determinado número de palos para quem tem nível fundamental, nível médio ou nível superior. Então, o número inferior exigido por esse estudo, ele vai te dizer para a administração pública se tu pode ser eficiente, se tu pode ser ineficiente, Então, é uma forma que também a administração pública já tem ali, de peneirar os prováveis e futuros policiais militares. Então, legalidade é simplesmente
o dever que a administração pública tem de sempre agir, né, de acordo com a lei. Ou ela vai te autorizar, ou ela irá determinar. Princípio da legalidade. Só pode fazer aquilo que a lei autorizar ou determinar. E o civil? Você, enquanto não é policial militar, poderá fazer tudo aquilo que a lei não proibir. Impessoalidade. Impede a promoção pessoal, tá? Qualquer discriminação, qualquer tipo de privilégio é impedido. Moralidade. Você vai sempre ter que agir, né, com ética, probidade, decoro, boa-fé. Publicidade. É o dever que a administração pública tem de divulgar todos os seus atos administrativos em órgãos oficiais. E o princípio da eficiência, né, finalizando os nossos princípios expressos ou explícitos, diz que a administração pública visa sempre o melhor, o maior resultado, no menor tempo possível e com o mínimo de gastos. Na nossa próxima aula a gente vai ver os princípios implícitos da administração pública. Então continua os teus estudos, né? Domina a esfera administrativa, que tu vais aqui no canal Vai e Vença acertar todas as questões. Eu sou o professor Fabrício Guimarães e até a nossa próxima aula.